Então, nós vamos dando início. Hoje nós chegamos à pergunta de número 29 do nosso Catecismo Maior do Westminster. E se alguém tiver a pergunta e a resposta, pode fazer a leitura. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Ok, obrigado, Jânio. Então, lembrando, só para lembrá-los, que a pergunta de número 28, quais são os castigos do pecado neste mundo? E nós vimos aqui, elencamos, à luz da palavra de Deus, são vários os castigos do pecado neste mundo. A cegueira de coração, o entorpecimento de mente, os castigos do pecado, o entristecimento como causa do pecado, a mente reprovável, de maneira que se torna uma mente que comete o pecado e ela é uma mente reprovada diante do Senhor Deus, fortes ilusões enviadas por Deus como castigo pelo pecado, vive numa falsidade, numa irrealidade, coração duro, impenitente, os horrores da consciência e dos modos que Deus usa para castigar o pecado, é um dos modos. Os pecadores são castigados como entrega a si mesmo a paixões infames, se pervertem nisso. Nossa geração vê muito isso. A maldição de Deus sobre o mundo natural foi afetado por causa do pecado do homem. E as calamidades, sofrimentos e males também, como castigo por causa do pecado. E, finalmente, a morte corporal. Nós morremos em consequência do pecado. Mas também havia colocado uma outra questão, que os homens são afastados da palavra de Deus, como já uma manifestação do juízo quando rejeitam a palavra do Senhor Deus. Procurarão de mar a mar e não encontrarão a palavra do Senhor. E hoje, então, nós vamos ver sobre os castigos do pecado no mundo por vir. Então, os dois lados da moeda que estamos considerando. E eu gostaria, então, de convidar aquele que abrir sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ok. Então, sofrimento como consequência do pecado. Isso já está falando, não aqui nessa nossa realidade, mas está falando na realidade por vir. Eles sofrerão penalidade, eterna destruição, e mais, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós vamos também considerar essa questão, nós temos algo a dizer sobre isso, mas devemos entender que os homens serão separados eternamente da presença graciosa, misericordiosa, bondosa do Senhor Deus. Nunca terão a oportunidade de contemplar qualquer um desses atributos magníficos, tá? Que a sua bondade, misericórdia, a sua graça, jamais verão sequer um vislumbre disso tudo. Hoje nós estamos aqui neste mundo, passamos por momentos difíceis, mas nós conseguimos ver vislumbres da bondade do Senhor, da providência do Senhor, mesmo para com o maior dos pecadores.
Perceba que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: Ele faz nascer o seu sol sobre bons e sobre maus, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Deus é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. A família que nós temos, momentos de deleite, de contentamento. Deus, muitas vezes, tem sido gracioso para com os maiores dos pecadores, independentemente dele, nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação. Então, bons e maus, justos e injustos. Mas, nessa outra realidade, não haverá sequer um vislumbre, né? Não haverá absolutamente nada da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Nesse sentido, ele estará separado eternamente dessa presença graciosa de Deus. Tá? Então, estarão em sofrimento, penalidade, eterna destruição. Ok? Vamos ler Marcos, capítulo 9, verso 44 e verso 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, serem lançado no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com o sol dos teus olhos, do que tendo os 2 sendo lançados no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ok. O Senhor Jesus Cristo vai falar sobre o que é preferível. E depois eu também convido alguém para ler Mateus capítulo 5, verso 29 e o verso 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O inferno é um lugar onde há tormentos terríveis. O fogo não se apaga, o verme não morre, denotando assim a continuidade, a eternidade desta localidade e da condição daqueles que ali estarão, em tormento eterno, porque nem o verme morre. Aqui é a ideia de que a vida não se acaba ali. O inferno não é um lugar da não existência. Não existe a não existência. O inferno é o lugar da existência em tormento eterno. Seria consolador pensar que morreu, acabou, para aqueles que vivem na vida da iniquidade, do pecado. Mas acontece que não existe a não existência. Simplesmente há uma mudança de estado agora, debaixo do juízo, de eterna destruição. Então, os tormentos, na verdade, são terríveis. Fogo, a figura que usa, né? Fogo. Haverá choro, ranger de dentes. É o clamor da alma angustiada. E quem já passou por problema de consciência pesada, ele não sabe uma pequena parte, né? É um sofrimento que alguns têm, que no geral todo mundo passa em algum grau por isso, né? Problema na consciência, um peso na consciência, um sentimento de culpa por alguma coisa. Só que
No inferno, isso é elevado à enésima potência, infinita, inclusive. Imagine essa situação. Haverá choro e ranger de dentes. E depois, em Mateus, ele vai dizer, percebam, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora, porque é melhor você entrar caolho no reino de Deus do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. A ideia de que o corpo todo não é somente um lugar de condenação das almas, né? Os espíritos estarão lá em sofrimento. Não. A Bíblia nos diz que deixa eu ver aqui a mensagem de Daniel aqui. Existe algo, outra interpretação do inferno, diferente de fogo, dor física. Ele é também uma dor da alma, mas envolve o corpo. A Bíblia nos diz claramente que haverá ressurreição do corpo e de que tanto justos quanto injustos ressuscitarão. Os justos para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, os injustos, para a condenação eterna. Eles também terão seus corpos ressuscitados. Então, haverá, sim, um lugar onde os corpos físicos estarão debaixo de uma eterna condenação, um eterno juízo. Envolve todo o ser. Nós não somos... envolve a alma, o intelecto, o corpo, está envolvido tudo, né? Não só a consciência, mas também a consciência. Então, não é só uma questão, a consciência pesada, não. Então, quem, como eu disse, já sofreu problemas da consciência, né, sabe como é terrível isso. Mas lá no inferno vai estar muito maior, evidente e claro. E como que a pessoa clamando e dizendo, por quê? Por quê? Por que não dei ouvidos? Por que eu... E também em saber que desencaminhou a outros. Aqueles que desencaminharam a outros e que esses outros também estarão lá, ele vai ter a dor da consciência, porque ele está lá, e vai ter a dor da consciência porque, por causa dele, outros estão lá também. Por isso que a Bíblia diz que não queiram ser mestres, porque maior rigor haverá para estes. Pois aqueles que desencaminha e serve como pedra de tropeço para um dos pequeninos, melhor lhe fora que fosse amarrado uma corda ao pescoço e ser lançado nas profundezas do mar. Porque o juízo vai ser muito maior para estes que têm desencaminhado. Por isso, ser pastor, pretender ser mestre das Escrituras Sagradas e desencaminhar, não tendo entendimento para isso, é um risco muito grande. Eu vejo com tristeza que muitos levianamente assumem esse risco e que haverão de responder no dia do juízo. Pois bem, então o inferno abrange o sofrimento do corpo também, da consciência, mas também do corpo também. Não é só a consciência, não é só a alma, mas o corpo também. Lucas, capítulo 16, verso 24, quem pode ler? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele está atormentado nessa chama, mas é desse próprio Lázaro que nós inferimos a responsabilidade ou o peso na consciência por desencaminhar a outros. Perceba que Lázaro, ele pede
o rico, digo, ele pede para o pai Abraão que envie Lázaro para avisar os seus irmãos que eles, para eles não irem para aquele lugar, tá? Mas por que isso? Porque ele provavelmente era o irmão mais velho. E na cultura judaica, o irmão mais velho, ele também passa a ser o primogênito, passa a ser o sacerdote do lar, na ausência dos pais. E provavelmente ele ensinou os seus irmãos mais novos a viverem uma vida profana, ímpia, sem Deus, viver para as coisas deste mundo, viver tendo outra divindade, não tendo Deus. E o que acontece? Agora ele pede para que Lázaro avise, retorne dali de onde ele está, se encarne ou se manifeste de alguma maneira, para que os irmãos dele não tenham o mesmo destino. Na verdade, ele já está preocupado que os irmãos dele, indo para lá, seja um símbolo perpétuo de que ele os conduziu para ali. Sempre que ele olhar para os seus irmãos, vai lembrar que ele é culpado disso, ou ele tem responsabilidade nisso. E também essa questão do rico e do Lázaro vai demonstrar o tormento do fogo do inferno. Novamente, está sendo atormentado. E a sua própria consciência ali está, o que eu fiz da minha vida? Acabei com a minha vida. Eu troquei um instante de prazer, de alegria, satisfação nessa nossa peregrinação por uma eternidade de sofrimento. E aí todo mundo vai se tornar sábio um segundo depois que a pessoa vier a morrer, porque aqui nesse mundo ele não consegue ver nada. Ele vê que as coisas aqui são importantes, o seu carro é importante, sua casa, sua família, seu isso, seu aquilo, seu dinheiro. Quando ele morrer, ele vai perceber que isso não tem nada de importância. O que é importante era estar com Deus, e ele não estava. Ele então vai perceber que perdeu todas as oportunidades. De que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma. Eu também convido a abrir em Apocalipse, capítulo 14, verso 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, dos adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, obrigado, Jean. Percebo aqui, então, aqueles que adoram a besta, sua imagem, e recebem a sua marca na fronte ou sobre a mão direita. Irmãos, essa marca da besta, eu sei que muitos têm falado sobre isso, achando que é um chip, achando que é um número mesmo, literal. Não vejo isso. A Apocalipse é um livro simbólico e ele vai falar por forma de simbologias. E a marca aqui, na mão direita, é uma marca espiritual. É por isso que muitas pessoas, eu penso até que essa ênfase em chip, tá? Faz parte do espírito de engano. Porque enquanto as pessoas ficam preocupadas com o chip futuro, se vai ser colocado na mão, na testa, elas ignoram o fato que já estão marcadas com o número da besta.
Percebe que o espírito de engano já enganou, ele estava preocupado com... não, se um dia os governos forem colocar o chip, eu não vou, porque isso é a marca da besta. Ele já é quase que uma cortina de fumaça, para que eles não percebam que já estão com a marca da besta. Mão direita significa autoridade. Significa que está debaixo da autoridade de Satanás. Haja vista que 666 significa, é o número da besta, é o número do anticristo, é o número de Satanás. E na fronte, a cabeça, portanto, significa aquela condição que se refere o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Ele está preso, aprisionado na sua mente. Então, a sua visão de mundo, sua visão é completamente distorcida da realidade espiritual do ponto de vista de Deus. E então, eles já estão, quem não está em Cristo, ele já está com a marca da besta. É claro que não vamos colocar aqui de forma definitiva, tem os eleitos aí, nós não sabemos e vamos pregando o Evangelho, mas já está, não é algo futuro, é algo presente, é literal, é espiritual e real. E aqui vai falar sobre esses, o que vai acontecer com estes, né? Beberá o vinho da cólera de Deus, a ira de Deus, que se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Preparado sem mistura. Por que sem mistura? Porque neste mundo nós passamos momentos de dificuldades, todos nós aqui. Por causa do pecado, por causa da situação do mundo, que foi colocado debaixo da condenação. Mas nós estamos aqui e bebemos o cálice com mistura. Há manifestações do juízo de Deus e há manifestações da graça de Deus também, nesse mundo decaído. Né? Só que nessa ocasião, eles vão tomar o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, é só a ira, não vai ter mais misericórdia, tá? E será atormentado com fogo e enxofre. Percebam que diante dos santos, ou seja, estão na presença, de certo modo, dos santos anjos e também na presença do Cordeiro. Deus estarão, Cristo, não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o justo e reto juiz, eles estarão sendo atormentados com juízo e justiça. É justo que eles passem o que vão passar por toda a eternidade, porque eles ofenderam ao Deus eterno. Então, eles estarão lá. E fala que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, denotando novamente eternidade, séculos adentro, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, percebemos aí. Tá? Então, percebam que o sofrimento é contínuo, é destinado aos adoradores da besta, àqueles que não adoram a Cristo. Lembrando, não existe meio termo neste mundo, não existe campo neutro. Quem não é por Deus, necessariamente ele é contra Deus. Se ele não ajunta, ele espalha. Se não é por mim, é contra mim. Se não é filho da luz, é filho das trevas.
Se não é filho de Deus, é filho do diabo. Não existe campo neutro. Tá? Então alguém diz, não, mas eu sou bonzinho, sou legalzinho, vou para a igreja e tal, eu tenho uma vida mais ou menos religiosa. Se não está em Cristo, de corpo e alma, não está em Cristo de jeito nenhum. Não tem meio salvo. Existe somente o salvo e o não salvo. Não existe o meio crente. Existe aquele que professa a fé e crê, e o incrédulo. São só esses dois grupos que existem. A Bíblia nunca aponta um terceiro grupo. Eu vou ler aqui os comentários, aqui, não sei se... o Daniel pergunta, pastor, existe algo, outra interpretação do inferno, diferente do fogo, do físico? Já comentamos isso, né? Existe a interpretação é que envolve todo ser, a pessoa em todos os aspectos. A dor na consciência, né? Os tormentos na consciência também já vimos, tá? Renato falou isso. A água seria suprimir de sofrimento, alívio. Essa seria a ideia, né? Lá com Lázaro, mas ele não tem isso, não tem nenhum alívio, mínimo que seja. Se a besta seria um ser existente, literal, o ideal maligno propagado pelo anticristo. A besta vai falar sobre o falso profeta, né? Falar sobre o anticristo, a besta. Eu penso, Daniel, que se refere ao ser demoníaco mesmo, e que agirá por meio tanto do profeta, né, falso profeta, como também daquele que vai se manifestar literalmente como o anticristo. Tá? E como o espírito do anticristo, que está tornando o mal e bem, e levando pessoas ao engano. Ele sempre fez isso, Renata. O espírito de engano, ele sempre vai tentar ele sempre se transfigura como anjo de luz. Então, ele sempre caminha desta forma, ele age desse modo. Mas a gente vai deixar essa questão desses seres que a Bíblia se refere, focar novamente aqui na questão desse sofrimento que é o castigo desse mundo por vir. Então nós vimos essas questões, tentei fazer um pouco análise do texto ali, tentar contextualizar e perceber que existe um sofrimento real, literal, eterno, pelos séculos dos séculos. Eu só voltando um pouquinho a Mateus, se teu olho direito te faz pecar, se a tua mão direita te faz pecar, eu quero dizer o seguinte, olha como é muito sutil essa questão. A mão foi criada por Deus, todo o corpo físico foi criado por Deus. O olho foi criado por Deus. Então, o que significa olho direito? Mão direita. Direito significa lugar de importância. Tá? Cristo ele foi e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Também, quando ele for separar os bodes das ovelhas, ele vai pegar as ovelhas e vai levá-las para o lado direito e os bodes ali para o esquerdo. A gente que faz até a analogia com a política. Mas vamos deixar isso de lado. A questão é que olho direito, mão direita, que são coisas que Deus fez, são lícitas, portanto,
Se elas, coisas lícitas, tomarem uma proporção indevida na nossa vida, a primazia na nossa vida, isso pode se constituir num tropeço para nos conduzir para o inferno. Por exemplo, trabalhar é bíblico, mas se o meu Deus é o meu trabalho, isso se constitui na pedra de tropeço para a minha vida. Comer, ninguém vive sem comer. Mas se eu me torno um glutão, isso se torna um tropeço. Então, eu preciso amputar. Isso é difícil. Quando fala sobre amputar, tirar, porque são coisas difíceis. E precisam ser retiradas. Ela não pode estar em primeiro lugar. Se qualquer um amar mais pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, ou a própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Perceba, nós temos que amar pai e mãe, temos que honrar pai e mãe, temos que nos amar. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas se está numa condição fora de proporção, e Deus está abaixo disso, então todas essas coisas estão no lugar indevido. Então, só fazendo atenção para isso, que é melhor você ir para o céu tendo tirado essas coisas, do que para com todo o teu corpo para o inferno, porque você se recusou a colocar essas coisas no lugar devido, ou seja, debaixo de Deus, da autoridade de Deus. Finalmente, eu gostaria que alguém lesse Mateus, capítulo 25, verso 41 e o verso 46. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então percebam: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Em primeiro lugar, o inferno não foi preparado para os homens. Não era a intenção de Deus, tá? No sentido aqui, Deus preparou esse lugar para lançar lá homens. Deus fez os homens para ter comunhão com Deus. Mas lá no Jardim do Éden, nós já temos visto sobre o pecado, a queda, né? O homem tomou uma decisão em Adão de se rebelaram contra Deus. E como consequência disso, também colheram o juízo de Deus. E também agora vai falar sobre irão estes, agora que não está mais se referindo aos anjos e ao diabo, né? O diabo e seus anjos, mas está se referindo aos homens mesmo. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, percebam aqui, castigo eterno e vida eterna. A punição do inferno é igualmente eterna à bênção do céu. Então, eu gostaria de fazer agora algumas considerações, tá? As 3 heresias que negam a doutrina da condenação eterna pelo pecado. Primeira heresia, o aniquilacionismo. O aniquilacionismo diz o seguinte, que as pessoas que não pertencem a Deus, eles, depois da morte, será colocado fim à existência. Realmente não haverá mais existência dessa pessoa. Acabou, virou pozinho, poeira, fumaça, acabou. E também a ideia desse aniquilacionismo é que logo seguida à morte, ele é aniquilado. Outros
mesmo na teologia lá adventista, eles creem que eles sofrerão por um tempo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então eles já estão meio que sofrendo agora, para sofrer por causa dos seus pecados, e assim que Cristo vier e julgá-los, eles serão aniquilados. Aí, pronto, acabou a história desses aí. Está errado. A Bíblia não fala de aniquilamento em texto algum dos que nós lemos agora. Ele sempre vai apontar para tormento eterno, pelos séculos dos séculos, vida eterna, morte eterna, castigo eterno. E se a vida é eterna, a mesma palavra grega é usada para castigo eterno. Se quer dizer que o castigo eterno é um castigo que tem uma duração longa, mas não é sem fim, então devemos deduzir que a vida também seria dessa mesma natureza. Vai ser longa, mas ela vai ter um fim também. Porque não dá para interpretar duas palavras com o mesmo sentido e aplicá-las de forma diferente. Segunda heresia é o universalismo. O universalismo diz que Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, Ele é tão bom, tão amoroso, que nenhum homem será finalmente condenado. Porque Deus é amor e não vai jogar nenhuma das suas criaturas ou dos seus filhos no inferno. Portanto, todos serão salvos. Isso significa dizer que não adianta você ralar aqui, entrar pela porta estreita, seguir pelo caminho apertado, tomar a cruz, porque no final das contas, todos serão salvos. A Bíblia também não ensina nenhum universalismo. A Bíblia ensina que uns vão para um lugar e outros vão para outro lugar. Então, não existe universalismo na Bíblia. Todo mundo é salvo. A terceira heresia é o restauracionismo. Essa heresia diz o seguinte, que depois da morte do ímpio, haverá uma segunda oportunidade. Seria mais ou menos assim a doutrina católica do purgatório, onde está purgando os seus pecados e depois vai ter a segunda chance. E, novamente, Hebreus 9:27 vai dizer o seguinte: assim aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Não se fala sobre purgatório e não se fala também sobre reencarnação, múltiplas vidas, não se fala de uma oportunidade depois. Depois desta vida, existe o julgamento. Pastor, por que você acha que mesmo com essa passagem bíblica de Hebreus, os católicos sustentam essa doutrina do purgatório? Porque a Igreja Católica, ela é baseada num tripé de autoridade. Ela é fundamentada na tradição, ela é fundamentada nos ensinos ou decisões conciliares, que é chamado de magistério da Igreja, e baseada na Bíblia. Mas adivinhe só, quando a tradição contradiz a Bíblia, qual você acha que fica em pé e qual você acha que cai? A tradição fica. O magistério, né? Eles preferem no magistério do que a Bíblia. Do que a Bíblia. É a mesma coisa. Então, se o magistério ou o ensino da igreja contradiz a Bíblia, vai ficar com o magistério. Se a tradição contradiz a Bíblia, eles ainda vão ficar com a tradição. Então, a Bíblia ela é uma autoridade mínima, tá? Ela não tem autoridade máxima. E para nós, protestantes, nós só temos um pé, que é sola escritura.
somente a Escritura. E aí nós dizemos, não tem papa, não tem pastor, não tem ninguém. Se não for provado pelas Escrituras, não dê ouvidos. Eu digo isso até de mim mesmo. Se eu não puder provar pelas Escrituras, o ensino das Escrituras, aquilo que ela diz, não dê crédito. Pelo contrário, fale, pastor, é porque eu posso estar incorrendo em erro. É possível? É possível. Entendeu? Mas eu não tenho maior autoridade do que a Bíblia. E ninguém tem. Então, é por isso, eles não vão mudar. Exatamente por causa disso. Não é uma base de autoridade única. É um tripé onde, na verdade, a Bíblia ela acaba sendo um pé um pouquinho mais frágil, mais fraco. Como nós podemos responder aos que dizem que a palavra eterna no Novo Testamento significa duradouro? É aquilo que nós vimos lá em Mateus 24:46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É que no grego quer dizer exatamente, esse eterno quer dizer exatamente a mesma coisa. E quer dizer que não tem fim, é eterno. Eu não posso dizer que o sofrimento vai acabar um dia, mas a Bíblia vai dizer que ela realmente, tanto a bem-aventurança como os tormentos, temporalmente, não tem fim. No mundo por vir, qual será o principal castigo contra o pecado? E nesse ponto eu gostaria de colocar o seguinte: vocês percebem que lá, na resposta, separação eterna da presença consoladora de Deus. E agora eu faço a pergunta que eu já fiz, e eu sei que o Alain, a Renata, outros aí já sabem a resposta. Deus está no inferno? O que você acha, Sabrina? Ou Daniel? Deus está no inferno? Pela onipresença ele está. Exatamente. Ele está lá no inferno. Mas se o maior juízo é a separação de Deus, então, se Deus está lá, ele não está separado de Deus. Como eu mencionei, Deus, ele estará separado, sim, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus por toda a eternidade. Ele não vai ver nem lampejo disso. Aqui nesse mundo, lembre, é um cálice misturado. Tem o juízo e tem a graça. Depois desta vida, é um cálice sem mistura. É só ira. Não haverá nada da bondade, da misericórdia do Senhor Deus. E Deus estará lá com toda a sua ira. Eu digo que o principal castigo contra o pecado não é a ausência de Deus no inferno, mas é a presença de Deus em toda a sua ira e juízo, despejando naquele lugar por toda a eternidade a sua ira santa. Esse é o principal castigo contra o pecado. Tá? Deus é onipresente, ele necessariamente tem que estar lá. E lembrando também, o inferno não é o reino de Satanás. O inferno foi criado por Deus, faz parte dos domínios do Senhor Deus, é Ele que comanda lá, mas não com a presença da sua graça, e sim com a presença da sua ira total. A ausência total da presença graciosa, misericordiosa de Deus. Também devemos lembrar o seguinte: a própria parábola do rico e do Lázaro demonstra que as lembranças da vida terrena estarão presentes lá. Abraão vai falar para Lázaro: lembra-te, filho, de que recebeste
os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Perceba, lembra-te, as pessoas vão estar cônscias, haverá uma consciência de tudo que ele fez e o porquê ele está lá. Então, isso que não haverá um esquecimento. No céu a mesma coisa. Você vai conhecer as pessoas, vai conhecer Paulo, Abraão, Isaac, Moisés, essa galera toda, a gente vai conhecer lá no céu. E o melhor disso tudo, aqui no Pará a gente costuma dizer o pior, né? Mas o melhor disso tudo é que é sem se apresentar, você já vai saber quem é. Será algo fenomenal, muito maravilhoso. Para provarmos de que o castigo no inferno inclui corpo e alma, os textos que nós lemos, né? Pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E Apocalipse também, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Então, há muitos outros textos, mas podemos provar pelas Escrituras que o castigo inclui corpo e alma, consciência e tudo que envolve o ser humano. Também, aqueles que dizem que Deus é amoroso demais para lançar qualquer uma de suas criaturas no inferno, alguém pode dizer, mas Deus é tão bom, tão amoroso, que ele não vai lançar ninguém no inferno. Pergunta, como é que você sabe que Deus é bom? Como é que você sabe que Deus é amoroso? Ele vai dizer pela Bíblia. Então você crê na Bíblia que ele é bom e amoroso? Então você não pode pegar só metade da Bíblia. A metade da Bíblia diz também que ele é fogo consumidor, que ele é o justo juiz, que ele é santo, que na presença dele não estarão os ímpios pecadores, que ele mesmo lançará no inferno. Eu não posso pegar só metade da Bíblia, só aquilo que me convém. Porque se alguém faz afirmação de que Deus é bom, Deus é amoroso e não vai fazer isso, como é que você sabe que é isso? Então você não pode pegar só metade da Bíblia. Se é por dedução humana, como é que você pode deduzir isso? Ninguém pode. E como podemos responder também a quem diz que a doutrina do inferno é contrária ao Espírito de Cristo? Irmãos, isso é fácil de responder essa questão. É porque ninguém ensinou ou falou mais sobre o inferno do que o Senhor Jesus Cristo. Nem os apóstolos falaram mais do inferno do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, dizer que a doutrina do inferno é contrária ao Espírito de Cristo é desconhecer a Bíblia, tá? Qual a característica que muitas religiões falsas dos dias presentes têm em comum? Há uma tendência nas religiões falsas ou falsificadas, né, que tem metade certo, metade errado e coisa assim, tem algo de certo, tem algo de errado. A famosa religião cheia de sofismas. É que a característica é que a doutrina de que não existe inferno, tudo que Satanás... quer dizer, eles atacam a doutrina de que existe inferno. Então, percebam, muitas religiões atacam essa doutrina. Só que nós não podemos tirar da Bíblia. Está lá. Fazer contorcionismo teológico, uma interpretação forçada, como fazem os adventistas, você percebe que
a interpretação é forçada, porque tem que forçar para dizer, para fazer com que a Bíblia diga algo que ela não está dizendo. Então, eles conseguem fazer isso, é claro. Convence. Mas não tem lógica nisso. E, por fim, seria certo eu apelar para a consciência das pessoas que andam em rebelião contra Deus, dizendo: cuidado, a vida que você leva te conduzirá ao inferno. Arrependa-se. Será que seria errado isso? Será que o Evangelho tem que anunciar, dizer: olha, Deus quer te salvar, Jesus morreu na cruz? Eu acho que, por causa da ênfase que a Bíblia dá sobre esse ensino, e o próprio Senhor Jesus Cristo, eu acho que é pertinente, sim. Eu acho que é pertinente dizer: se você não se arrepender, o machado já está posto à raiz da árvore. Vai ser cortado e lançado no inferno. Cuidado. Filhos, você que é rebelde, cuidado. Deus não está brincando, Ele não está tentando brincar de bicho-papão, sabe? Assustar as criancinhas. Ele diz que os filhos rebeldes, desobedientes, ingratos, e aí vai falar lá um monte de características, não tem parte com Deus. Vai falar sobre os adúlteros, sobre os efeminados, sobre... Enfim, não é querer assustar, é simplesmente a constatação da realidade. Então, eu acho que é pertinente, sim. E também, lembrando, há um estágio na experiência cristã em que, às vezes, ela teme a condenação. Charles Spurgeon, John Bunyan, antes deles se converterem, eles estavam sendo açoitados em suas consciências pelo peso dos seus pecados e o medo da condenação. Ai de mim, sou um pecador, vou para o inferno. E foram depois homens que foram grandemente usados por Deus. Então, na experiência cristã deles, eles tiveram esse estágio de experiência de temor, de um temor por causa do terror do inferno. E o Espírito Santo, às vezes, usa isso, sim, para convencer a pessoa a abandonar seu caminho mau. E, às vezes, não é necessário. Deus é soberano. A gente fala sobre Cristo, o seu amor, e as pessoas veem a Cristo assim mesmo, sem ser, podemos assim dizer, ameaçado do inferno. Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida. Exatamente, o Daniel, ele diz o seguinte: infelizmente estamos em um momento onde os que se dizem cristãos vivem com base no não julgueis. Irmãos, julgamento que a Bíblia condena, eu dizer, olhar para a cara de uma pessoa e dizer: você vai para o inferno. Quem me constituiu como Deus? Quem? Assim, eu posso dizer: você vai para o inferno. Eu não posso. Agora, eu posso sim dizer para uma pessoa: o caminho que você está caminhando é caminho de morte. E se você não abandonar, infelizmente, você vai morrer. Se você morrer nesse estado em que você se encontra, você será condenado eternamente. Isso não é um juízo condenatório, a constatação de uma realidade. Tá? Então, uma pessoa está fazendo o que é errado, eu vou dizer: olha, cuidado, você vai acabar mal. Não estou julgando, não. Estou
alertando. Agora, se eu disser, você vai para o inferno, eu não sou Deus. Eu não posso dizer que tal pessoa vai para o inferno, porque ela pode ser salva. Enquanto a vida, há esperança. Tudo bem? Mas a ideia atual de não julgueis não está contida nas Escrituras Sagradas. Tá? Nós devemos exortar, devemos aconselhar, devemos advertir. Isso faz parte da igreja com relação às pessoas que estão caminhando aí. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? A Renata aqui colocou, não julgueis, me deixe pecar em paz. Tá. Quem ama, fala. Mesmo que seja mal interpretado. Tenta ajudar, né? Quem ama, exorta. Isso mesmo. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor Deus e assim vamos encerrar o nosso estudo. Alain, levantou a mão. Pastor, pode falar. Eu queria agradecer os irmãos pelas orações, viu? Que fizeram por mim. Eu estou muito grato mesmo, de verdade. Porque nós somos irmãos em Cristo hoje. E hoje Deus me deu certeza da minha salvação concreta. E o Senhor falou, enquanto a esperança, ou a vida a esperança, né? Isso. Essa frase bem aí, essa frase estava na minha cabeça. Que bom, meu irmão. Deus seja louvado pela tua vida. Amém. Vamos orar então, meus irmãos?